Trindade, para muitos, um tema polêmico. Para a grande maioria, um tema difícil de ser compreendido e estudado. Mas nesse vídeo eu tenho dicas imperdíveis para você compreender melhor esse tema. Então, separa aí o seu café, porque a teologia é por nossa conta. Agora, para você não perder os vídeos que nós fazemos aqui de uma teologia não confessional, que não tenta fazer a sua cabeça para uma confissão ou outra, mas que trabalha de modo acessível, com uma linguagem acadêmica, você precisa se inscrever aqui para não perder nada. Faz isso agora mesmo e aproveite também o meu convite para você estudar teologia aqui com a gente. Nós temos uma grade completa aqui no Clube de Membros. Clica ali, dá uma olhadinha nas opções e participe aqui conosco. Pessoal, vamos compreender mais sobre Trindade. Você já sabe que aqui no canal está rolando um curso gratuito sobre Trindade. Bom, se você ainda não sabe, está sabendo agora, as aulas que você já perdeu, vai lá na aba Ao Vivo ou então na aba Cursos e assiste com a gente, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E hoje eu tenho uma lista aqui muito especial para você de 5 livros que falam sobre Trindade. 5 livros bem legais de autores que foram muito felizes ao trabalhar essa temática e que é claro que você precisa conhecer. A primeira dica que eu vou lhe dar, deixa eu ver aqui, vou separar esse aqui, ó. Introdução à Trindade. Melhor a gente começar pela introdução, né? Essa obra é uma obra da editora Paulus, é uma obra menorzinha, é uma obra com uma linguagem muito legal e escrito pela professora estadunidense Laine Faber Lorenzen. Laine Faber Lorenzen, Introdução à Trindade, da editora Paulus. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer melhor esse livro. O que me chama a atenção nesse livro é que ele é um livro fininho, ele é um livro com 150 páginas aproximadamente e tem uma leitura assim muito agradável de se fazer. Não é fácil uma leitura agradável, tranquila, de um tema difícil como é o tema da Trindade, que requer muita teologia, muita filosofia, né? Mas essa professora, Laine, ela consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente, né? E além da linguagem acessível, de ser um tema introdutório, ela consegue abordar em algumas leituras do cristianismo, algumas leituras da teologia, o tema da Trindade, e por isso é uma obra bem legal de ser lida, sem contar que o precinho é bem acessível também. Então essa é a primeira dica se você quer conhecer mais sobre Trindade. A segunda obra é uma obra clássica, né? O extremo oposto dessa que eu acabei de mostrar para você. Essa daqui é uma leitura agradável, é uma obra mais fininha, é uma obra introdutória, e agora a outra é o oposto. É uma obra volumosa, é uma leitura difícil, é uma linguagem antiga, mas é um marco no estudo da Trindade, que é essa coleção aqui, ó, patrística. Essa coleção é espetacular, né? São os textos dos próprios nomes da patrística. Esse daqui, por exemplo, é o volume número 7, que é o volume de Santo Agostinho falando sobre a Trindade. Olha só, gente, é bem grande, né? A leitura não é muito fácil, reconheço isso, mas o valor aqui está que não é um comentário, são os próprios textos de Agostinho sobre essa temática. É um mergulho na patrística, é um mergulho na história da teologia e numa temática importantíssima que é a Trindade. Posso lhe dar uma dica? É uma referência histórica, sem dúvida alguma, é um texto muito necessário, principalmente pelo personagem que é. Agora, você vai ter bastante dúvidas lendo essa obra. Todo mundo tem, tá?
Por isso é importante outros livros mais contemporâneos, com leituras mais didáticas, para que ajude você a compreender melhor a temática. Mas fica aí como a segunda dica, a Trindade de Santo Agostinho, da coleção patrística da editora Paulus. Terceira obra, terceira dica, é uma dica de teologia clássica, né? Teologia clássica é aquela que fala sobre Deus Pai, cristologia, pneumatologia, né? Dialogando com a tradição do cristianismo, com a confessionalidade da história, né, do cristianismo, e é a obra de Luiz Ladaria, um dos grandes especialistas na temática contemporânea. O Ladaria é um cardeal, né, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina e Fé, e a obra é O Deus Vivo e Verdadeiro, o Mistério da Trindade. Essa obra é maior, né, tem mais de 200 páginas, da editora Loyola, da coleção Teológica, que é uma coleção de teologia sistemática. E, para mim, o grande mérito dessa obra é a viagem histórica que o Ladaria faz. Ele vai desde a patrística até a idade contemporânea, mostrando como cada geração, cada autor, cada período lidou com o tema da Trindade, como ele foi desenvolvido, compreendido, quem deu outras contribuições, quem foi além, quem deu um passo atrás, quem corrigiu, né? Então, é uma obra muito legal, muito necessária, que você, sem dúvida nenhuma, precisa conhecer. O Deus Vivo e Verdadeiro, de Luiz Ladaria, da editora Loyola também, uma baita obra de Trindade que você precisa conhecer. E aí, pessoal, quero saber a sua opinião. Essas obras que eu indiquei até agora, você já conhecia? Você já leu, já tem aí na sua casa? Use aqui os comentários para você trocar ideias aqui com a gente. Sua participação, ela é muito importante. Não se esqueça também de deixar aqui o seu joinha, de se inscrever aqui no canal, porque nós temos vários conteúdos de teologia sistemática, teologia bíblica, para você aprender uma teologia acadêmica, mas com linguagem acessível, porque um conteúdo acadêmico ele não precisa ser pedante, ele não precisa ser enfadonho, e ele pode ser traduzido sem perder a qualidade e a profundidade numa linguagem mais acessível, para que todo mundo possa ter acesso, compreender e evoluir no conhecimento teológico. Bora prosseguir aqui com a nossa lista. O quarto livro é um dos que eu mais gosto. Admito para você que é um dos que eu mais gosto, que é a obra Trindade, do João Fernandes Reinert, da editora Vozes. Iniciação à Teologia é o nome dessa coleção, né? E o João Fernandes Reinert, ele trabalha a Trindade nesse livro, que também não é um livro tão grande assim, não é um livro enfadonho, é um livro com uma linguagem que te envolve, que é uma linguagem agradável, e o que mais me chama a atenção é a capacidade do Reinert de apresentar um tema difícil, um tema com muitas complicações, de uma maneira acessível, de uma maneira didática. Ele organiza muito bem feito os capítulos da obra, os temas que ele abordará. Também tem uma leitura histórica, mas não é só isso, né? Tem uma leitura sistemática de termos importantíssimos para a nossa compreensão da Trindade, como pericorese, como kenosis, né? E o João Reinert trabalha de uma maneira muito competente, muito didática, essa temática da Trindade nessa obra, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Vale a pena demais, tá? E para a gente terminar a lista, mas não vai embora que eu tenho uma dica extra logo depois disso, é mais uma obra de Luiz Ladaria, que é A Trindade, o Mistério de Comunhão. Não é a mesma coisa que esse daqui, tá, gente? É do mesmo autor, da mesma coleção, da mesma editora, mas é diferente, tem uma outra perspectiva. Aquele é mais completo do ponto de vista da história,
da reflexão da tradição sobre a temática. Esse daqui é mais específico, né? Um pouquinho menor, e trabalha as especificidades sobre a comunhão entre as pessoas da Trindade. É uma obra mais sistemática, com menos construção histórica, embora, claro, a história nunca pode faltar numa construção teológica, né? Não é que falte, é que ali, nessa obra daqui, o Ladaria apresenta essa cronologia de maneira proposital. Nessa daqui, ele apresenta mais as temáticas sistemáticas sobre a Trindade. É uma leitura também muito legal, muito necessária para você compreender a Trindade. Agora, uma dica extra: desses 5 livros que eu apresentei, todos são muito bons e muito importantes, mas se eu fosse lhe dar uma dica, eu quero comprar um desses 5. Estou meio apertado, estou meio sem dinheiro, mas queria a dica de um. Primeiro, se eu fosse comprar um, qual seria? Esse daqui, Trindade, do João Fernandes Reinert, porque, além do preço ser legal, ele também consegue conciliar a erudição do tema numa linguagem acessível e numa apresentação bastante didática. Então, dentre os 5, eu destaco esse, embora todos os outros sejam muito bons, e os links estão aqui na descrição. Não se esqueça do joinha, de compartilhar o conteúdo, e em breve eu volto para mais um Café com Teologia. Tchau, tchau.